O Palácio de Alexandre, localizado na Rússia, foi o lar do último czar russo, Nicolas II. Localizado em Traskovselo, a 48 quilômetros de São Petersburgo, o palácio sofreu diversas mudanças estruturais e reformas ao longo da sua história. Após a Primeira Guerra, o palácio começou a ser utilizado como museu, função que possui até os dias de hoje. Após a Guerra Russo-Japonesa, em 1905, os camponeses sofreram as consequências. A morte na guerra, a fome e o frio daquele ano levaram parte da população de São Petersburgo ao pedir ao czar medidas que sanassem suas dificuldades. Isso aconteceu em um domingo, no dia 22 de janeiro de 1905. A multidão se dirigiu ao Palácio de Alexandre e foi recebida a tiros pelas tropas do czar. Assim se iniciou a Revolução Russa. Em 1917, o palácio converteu-se como o núcleo da Revolução, onde aconteceu a queda dos czares, a abdicação de Nicolau II, e logo após, em outubro, houve a conquista do Palácio de Alexandre pelos bolcheviques, onde a família real ficou presa num palácio sob a guarda dos mesmos, e dias depois foram levados e executados na casa de Ipativ, levando assim o fim dos Romanov. O Palácio de Alexandre foi pedido pela Catarina, a Grande, para o seu neto, Alexandre I. Ela começou o plano de construção do castelo quando era mais nova, com a ideia de estar tudo preparado para quando ele adulto. Ela gostava de discutir sobre o futuro do palácio com Alexandre e convidava ele a dar suas próprias ideias nisso. Giacomo Corrente foi arquiteto do palácio. Nasceu em Bergamo, na Itália, em 1744 e morreu em São Petersburgo, em 1817. Ele era de uma família de artistas e foi treinado originalmente como pintor, com habilidades excepcionais em desenhos. Viajou por toda a Itália, Inglaterra e França, estudando arquitetura. Ele foi influenciado pelo estilo paladino, quando ele viu em sua terra natal, perto de Veneza. Ele também era influenciado pelas tendências neoclassicistas da arquitetura que surgia na França. Catarina convidou ele para a Rússia em 1779, quando ele tinha 30 anos. Originalmente, o castelo foi planejado para ser em São Petersburgo. Os primeiros designs indicavam que seria um ambiente urbano, com uma fachada ornamentada, em um complexo interior. Em algum ponto, Catarina decidiu construir o palácio em Traskovselo e simplificar o plano. Essas mudanças tiveram diversas fases e chegaram bem próximos da realidade do castelo. Catarina selecionou um local perto do palácio para realizar a construção, uma montanha baixa. A mudança de cidade fez com que o palácio mudasse de design várias vezes. Em Petersburgo, o palácio foi desenhado a partir de uma residência imperial. Em Traskovselo, ele funcionava como uma casa de verão, usada só alguns meses durante o ano. Essa condição fez com que necessitasse de menos enfeite para impressionar, assim deixando ele mais relaxado, com uma atmosfera de casa de verão. Cada ala do palácio tem uma medida lateral de aproximadamente 66 metros e uma medida da frente de aproximadamente 26 metros. Considerando as alas como retângulos, sua área é de aproximadamente 1.716 metros quadrados em ambas as alas. O corredor que conecta uma ala a outra também pode ser representado por um retângulo, sendo que seus lados têm aproximadamente 178 metros e o outro tem 12 metros. Desconsiderando os 26 metros de cada ala, o maior lado do corredor tem aproximadamente 126 metros, dando uma área de 1.512 metros quadrados. A partir desse ponto, podemos dividir o castelo em mais 4 figuras geométricas. A próxima. O hall principal pode ser dividido em 2 retângulos. O primeiro é o maior, com lado de 74 metros, e outro lado de 11 metros, dando uma área de 814 metros quadrados. O segundo retângulo tem 44 metros por 5 metros, com área de 220 metros quadrados. A área aberta do palácio pode ser dividida em 2 figuras, um retângulo e 2 retângulos pequenos de mesma área. O retângulo maior possui as medidas de 60 metros por 15, tendo uma área de 900 metros quadrados. Os retângulos pequenos têm as mesmas medidas, de 10 por 7 metros, dando um total de 70 metros quadrados. A expansão do palácio tem uma forma de semicírculo, de aproximadamente diâmetro de 6 metros, e o raio de 8 metros. Com esses dados é possível se calcular o perímetro com uma fórmula: 2 vezes
π vezes o valor do raio, ficando assim 2 vezes 3,14 vezes 8, dando assim 50,24 metros. A área da figura é de π vezes raio elevado ao quadrado dividido por 2, sendo assim 3,14 multiplicado por 8 elevado a 2, e tudo isso dividido por 2, dando aproximadamente 100,48 metros quadrados, dando assim a área total de aproximadamente 750 metros quadrados. A altura do palácio é de difícil obtenção, sendo assim, foi-se calculado usando a janela de 270 centímetros, para se calcular a altura aproximada. Considerando que a altura da janela até o solo é de 75 centímetros, e usando a superposição de imagens para se definir a altura em janelas, o grupo chegou à seguinte conta: 270 mais 75 mais 270 vezes 2 mais 40% de 270 mais 43% de 270. 345 mais 540 mais 108 mais 116,1 é igual a 11.091 centímetros. Ao se converter a metros, obtém-se 11,91 metros, sendo isso 9,95 metros de construção e o restante aproximadamente 1,5 metros de telhado. Por fim, posso calcular a área cúbica sendo 70.050 vezes 11, resultando em 77.550 metros cúbicos. A história do Egito foi dividida em várias partes, e antes de entender quando as pirâmides surgiram, vamos tentar entender um pouco mais sobre o contexto e porquê de serem criadas. Os egípcios desenvolveram uma religião muito ligada com a vida após a morte e a relação do faraó com a maior divindade religiosa. O Império Egípcio foi muito ligado com a religião e a mesma influenciava em tudo diretamente. Os egípcios acreditavam que após morrerem, uma parte da sua alma chamada Ka, que representava a força vital da pessoa, este que na hora da sua morte saía do corpo, mas que necessitava se alimentar. Ainda a outra parte da sua alma era chamada de Ba, que representava a personalidade, e voltava para o corpo da pessoa morta todas as noites, para recuperar as suas energias. Por isso, o corpo precisava se manter conservado e com suprimentos junto de si. Antes das pirâmides, usavam-se construções simples, denominadas de mastabas, para guardar os corpos e os suprimentos. Tendo isso explicado durante o antigo Império Egípcio, ou coloquialmente Era das Pirâmides, que durou de 2700 a.C. até 2181 a.C. E o antigo império foi muito próspero, com várias inovações para a época, até que um faraó chamado Djoser teve uma ideia de fazer um monumento que consistia em construir várias mastabas, uma em cima da outra, futuramente chamada de pirâmide. A primeira pirâmide havia 6 mastabas de altura. As pirâmides de Gizé é formada pelas três, Quéops, Khafre e Mycerinos, sendo a maior a de Quéops, com uma altura de 146 metros e com uma base de 230 metros. Sua área superficial é de 60.000 metros quadrados. A pirâmide é formada por mais ou menos 2,3 milhões de blocos. Cada bloco pode chegar a pesar 60 toneladas. Estima-se que sua construção levou 20 anos, com a ajuda de 30.000 homens. A segunda pirâmide é de Khafre, sendo a do faraó Khafre, filho de Quéops. Ele ordenou que construísse uma pirâmide 10 metros menor do que a de seu pai, em respeito a ele. A pirâmide tem 136 metros de altura e 214 metros em sua base. A pirâmide de Mycerinos, do faraó Mycerinos, é a menor de todas, pois morreu cedo e sua construção não durou muito tempo. A construção não teve um bom acabamento. Ela tem uma altura de 65 metros e uma base de 109 metros, e com uma área total de 11.800 metros quadrados. A construção das pirâmides ainda é um mistério no mundo moderno. O que se sabe é que para a construção delas foram necessários milhares de trabalhadores, dentre eles escravos e camponeses. A teoria mais aceita foi o uso da água para carregar os blocos e o uso de trenós. A aplicação do segmento áureo é recorrente nesse tipo de construção. Por exemplo, cada bloco da pirâmide é 1.618 vezes maior que o bloco do nível superior. As câmaras do interior da pirâmide também seguem essa mesma proporção. O comprimento das salas é 1.618 vezes maior que a largura. O segmento áureo é identificado como PHE. Também aparece nas medidas da pirâmide de Quéops. Os egípcios também conseguiram aplicar com perfeição o triângulo pitagórico.
em suas construções. Ao se observar as pirâmides, nota-se o uso das noções de trigonometria, aplicadas por meio do cálculo de razões entre números e entre lados de triângulos semelhantes. Mas o que mais impressiona na arquitetura das pirâmides é que as relações matemáticas entre suas medidas são perfeitas e se enquadram totalmente nas relações do Teorema de Pitágoras, mesmo este tendo surgido quase 1000 anos após a sua construção. As curiosidades matemáticas das pirâmides não param por aí. Há quem acredita, por exemplo, que a altura da pirâmide de Quéops seja a distância entre o Sol e a Terra, dividida por 1 bilhão. Outros acreditam que elas foram construídas intencionalmente no centro. Não se pode garantir que os egípcios sabiam disso quando as construíram, ou se foi obra do acaso. Mas há algo que ninguém pode duvidar: esse povo possuía grande domínio da matemática, pois implantou formulações e conceitos utilizados até hoje. Museu da Manhã. Ficha descritiva. Área construída 18.240,95 metros quadrados. Área total 33.077 metros quadrados. Cobertura 338,34 metros. Altura 28,85 metros. Peso cobertura 3.810 t. Espelho d'água 9.200 metros quadrados. Placas fotovoltaicas 5.492. Estrutura de concreto 190 metros. Arquitetura Santiago Calatrava. Desenvolvimento do projeto Rui Rezende Arquitetura. Detalhamento e projeto BIM Fernandes Arquitetos Associados. Construção Consórcio Porto Novo. Estrutura metálica Projeto Alfa Martifer. Estrutura de concreto Engente. Manutenção da fachada PB. Consultoria de Sustentabilidade LEED. Casa do Futuro, inaugurado em dezembro de 2015 pela Prefeitura do Rio. Características matemáticas do Museu da Manhã. Para suportar a cobertura de metal, foram instaladas 30.000 metros de pilares submersos. A cobertura composta por 48 peças de aço se assemelham a asas. Essa estrutura se movimenta ao longo do dia conforme a posição do Sol e abriga placas fotovoltaicas que captam a luz solar e a transforma em energia. Essa captação da luz solar corresponde de 7 a 9% de todo o gasto de energia do museu. A cobertura metálica está apoiada na estrutura de concreto do edifício principal. Essa estrutura pesa cerca de 4.000 toneladas e é definida por uma grande estrutural triangular simétrica tramada entre duas linhas geométricas retas externas. Estas linhas correm ao longo de 340 metros de comprimento de uma ponta a outra. Sobre a estrutura principal está a de conjuntos móvel, onde está instalada as placas solares. Esses conjuntos foram colocados lado a lado e interligados de um eixo único instrumentado e mecanizado por pistões hidráulicos. Quando acionado, esse pistão possibilita o ajuste de posicionamento dos conjuntos, permitindo funcionamento e resistência mesmo sob pressão do vento. É um museu de ciências aplicadas que explora as oportunidades e os desafios que serão enfrentados nas próximas décadas a partir das perspectivas da sustentabilidade e da convivência. Projeto. Maior projeto de desenvolvimento urbano em curso no país, pois a água retorna mais limpa à Bahia. Formação. Sua forma longínea é inspirada nas bromélias do Jardim Botânico. Barroco. Tem a função de deixar visível o Mosteiro de São Bento, maior símbolo barroco. Sobre. A ideia é que o edifício fosse o mais etéreo possível, quase flutuando sobre o mar, como um barco, um pássaro ou uma planta. Fala de Santiago Calatrava. América do Norte. Pentágono, sede de Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Antes do começo da construção do Pentágono, o Departamento de Defesa estavam espalhados por inúmeros edifícios na cidade de Washington, e isso dificultava bastante a comunicação entre os diversos setores. Quando a Segunda Guerra começou em setembro de 1939, houve a necessidade da construção de um grande edifício capaz de concentrar todos os escritórios do Departamento da Guerra. Assim, iniciou-se em setembro de 1941 a construção dessa nova sede. Inicialmente, os primeiros locais escolhidos para a construção eram um terreno agrícola na outra margem do rio Potomac, que tinha um formato de pentágono, e por isso o edifício foi projetado com essa forma. Porém, como esse terreno ficava entre o Cemitério Nacional de Arlington e o centro de Washington, temiam que a presença do edifício pudesse atrapalhar o que se tinha da cidade a partir do cemitério. Por esse motivo, o local da construção foi ligeiramente afastado para um terreno mais amplo e desimpedido, mas
Com o projeto do edifício já estava adiantado, decidiram manter o seu formato de pentágono. A construção ficou a cargo de George Edwin Bergstrom, um dos mais conceituados arquitetos na época. Assim, no dia 15 de janeiro de 1943, as obras foram finalizadas e, na época da sua conclusão, era a maior área construída coberta de todo o mundo. O edifício conta com uma área de 600 mil metros quadrados, dos quais 340 mil são reservados para escritórios. Trabalham mais de 25 mil pessoas, na sua maioria militares, mas também muitos civis, e pessoal de apoio. O seu estacionamento é gigantesco, com mais de 270 mil metros quadrados de sua área total. Entretanto, apesar de ser uma estrutura enorme, uma pessoa é capaz de caminhar a passo normal, ir a qualquer ponto do Pentágono em menos de 7 minutos, graças a um inteligente sistema de corredores interconectados. No dia 11 de setembro de 2001, o Pentágono foi um dos alvos dos ataques terroristas, recebendo o impacto direto de um avião Boeing 757, resultando na morte dos 59 passageiros e da tripulação dos 5 terroristas, e como de outros 70 civis e 55 militares que estavam trabalhando no edifício. Oceania, Sydney Opera House. Localização. Existem diversos monumentos e construções famosas na Oceania, desde obras de artes feitas pela natureza ou por construções elaboradas e detalhadas, muito bem arquitetadas pelo homem. Para representar o continente foi escolhido o Sydney Opera House, conhecido como a Ópera de Sydney ou Teatro de Sydney, que é um edifício de espetáculos conhecido mundialmente, localizado sobre uma pequena península em Bennelong Point, no lado sul da Baía de Sydney, Austrália. O edifício está no nordeste do Sydney Central Business District, CBD, cercada em 3 lados pelo porto Sydney Cove and Farm Cove e até o Jardim Botânico Real. Construção. O projeto do teatro foi fruto de um concurso arquitetônico realizado pelo governo de Nova Gales do Sul para a construção de 2 salas de espetáculos, para ópera e concertos sinfônicos. O arquiteto dinamarquês John Hudson enviou seus desenhos propondo uma edificação assemelhada às imagens dos navios aportados em Sydney. A ópera começou a ser construída em 1959 e contou com a mão de obra de mais 10 mil trabalhadores. Para que a construção fosse bem sucedida, foi preciso fazê-la em 3 etapas: construção do embasamento, a construção das casas externas e a construção do interior, levando pouco mais de 14 anos para ser finalizada. Ficou definido que a Opera House possuiria um sistema feito de cascas de concreto pré-moldado, criados a partir de seções de uma esfera. Este sistema permitiu que cada nervura fosse construída com uma série de segmentos padronizados, através de moldes comuns no próprio canteiro de obras, possibilitando a fabricação das cascas no mesmo local da obra. Características. A Casa de Ópera de Sydney tem 5 teatros, 5 estúdios de ensaio, 2 salões principais, 4 restaurantes, 6 bares e numerosas lojas de recordações. Possui cerca de 65 metros de altura, 120 metros de largura, 183 metros de comprimento e cobre uma área de quase 2 hectares. A estrutura do edifício é de concreto reforçado e os telhados do teatro são cobertos com 1.056.000 azulejos, brancos, brilhantes e creme fosco. Atualmente, ele é avaliado em mais de 102 milhões de dólares americanos, aproximadamente 582 milhões de reais. Opera House e a matemática. A matemática e a arquitetura estão relacionadas, uma vez que os cálculos são necessários na projeção de edifícios, casas, etc. Na Opera House, é possível observar conceitos como geometria, curvas e esfera na construção dos telhados, já que possuem uma reminiscência de velas de navios. Para torná-los possíveis de se construir usando componentes padronizados, os cofres são todos compostos de seções triangulares de cascas esféricas com o mesmo raio. Além disso, foram realizados diversos testes em maquetes com escala de 1/60 que duraram aproximadamente 6 anos para que fosse possível analisar as declividades e as alturas finais das cascas. Já que o projeto inicial não tinha uma geometria definida, além dos testes em maquetes, foram realizados testes com arcos parabólicos, já que eles eram considerados estáveis. Além disso, aderiram ao uso de seções de esfera por terem uma superfície curva tridimensional mais fácil de calcular e por terem curvatura constante. Essa decisão permitiu sistematizar o cálculo, fabricação e construção de elementos. Curiosidades. O orçamento estimado para a construção da obra foi de 7 milhões de dólares austríacos. No entanto, o custo final da obra foi de aproximadamente 100 milhões. O
ponto mais alto do telhado é de 67 metros acima do nível do mar, altura de um edifício de 22 andares. O prédio tem 6.225 metros quadrados de vidros especiais, trazidos da França. A Opera House recebe mais de 3 mil eventos por ano e suas performances têm uma audiência média anual de 2 milhões, e mais de 200 mil pessoas por ano participam das visitas guiadas. Além disso, possui o maior órgão em versão mecânica no mundo, com 10.154 tubos que demoraram 10 anos para ser construídos. Templo de Lótus, Índia, Nova Delhi. Por quem foi projetado? Quanto tempo custou? Qual o seu preço? Templo de Lótus é uma das 8 instalações da casa de adoração monoteísta Bahá'í em todo o mundo. A religião Bahá'í prega a união espiritual. Foi construída em Nova Delhi, na Índia. Foi projetado pelo arquiteto iraniano Fariborz Saab. A construção foi quase totalmente financiada por um único homem, Adishir Rustampur, um empresário indiano e devoto de Bahá'í. Todo o templo foi construído por doações. Este foi aberto ao público em 1º de janeiro de 1987. Tendo sido gastos 10 anos entre o desenho e a execução do projeto, sendo que somente na conversão da forma da flor de lótus em um projeto e desenhos da planta arquitetônica, o arquiteto e seu consultor Merces gastaram cerca de 18 meses. Ele recebeu mais de 70 milhões de visitantes desde sua conclusão, tornando-se um dos locais arquitetônicos mais frequentados do mundo. O templo está aberto a todos os praticantes, independentemente da afiliação religiosa, e funciona mais como um local de convívio para os visitantes interessados. Fatos importantes. Por que foi construído? Por que é uma flor de lótus? Prêmios. O templo foi feito para cultos à fé Bahá'í, porém é permitida também a entrada de visitantes não praticantes. Lótus é uma espécie de flor aquática considerada sagrada. Ela simboliza o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza do coração e da mente. Suas pétalas desabrochadas representam paz, pureza e amor. O edifício ganhou o Prêmio em Excelência da Instituição de Engenheiros Estruturais em 1987. Ganhou também uma citação especial da Illuminating Engineering Society da América do Norte, 1988. Também uma designação como uma das 100 obras canônicas pela Architectural Society of China em 2000 e o Prêmio de Arquiteto da Global Art Academy em Viena em 2000. Parte técnica. Características estruturais e dificuldades encontradas. É uma arquitetura contemporânea, possui 26 pétalas no total, divididas em 3 partes. Possui 9 piscinas rodeando a construção. Foi construída de concreto e revestida de mármore grego. Possui pétalas de concreto de 6 a 18 centímetros de espessura. Tem uma equipe de 800 indianos. O desafio foi produzir as pétalas e alinhá-las. Matemática na estrutura. Conceitos matemáticos usados na estrutura como área, perímetro, formas geométricas, entre outros. A estrutura possui 70 metros de diâmetro, 34,72 metros de altura, possui uma área total de 105 mil metros quadrados, possui 27 cascas em formato de pétalas de 6 a 8 centímetros de espessura, divididas em 3 grupos, formando 9 lados. A estrutura não tem vigas, pois se autossustenta graças ao seu concreto armado no formato de abóbadas e arcos esses que carregam todo o peso da estrutura. Foi necessário anos de estudo, pois não existem linhas retas na sua forma. Existe matemática em cada um dos alinhamentos das pétalas, e até mesmo nas próprias pétalas, já que por imitar uma flor de lótus, cada uma das cascas tem duplas curvas. Antes da construção definitiva, foi construída uma estrutura provisória em tamanho real, já que era necessário verificar a funcionalidade e os esforços estruturais necessários. Templo de Kukulkan. Ano de construção, 12 d.C. Localização, Chichén Itzá, Yucatán, México. Contexto histórico de sua construção. O Templo de Kukulkan, ou Pirâmide de Kukulkan, ou incluso El Castillo, foi construído no século 12 d.C. pelos maias Itzáes, na antiga cidade de Chichén Itzá, no território pertencente ao estado mexicano de Yucatán. Elementos matemáticos. A construção do Templo de Kukulkan revela profundos conhecimentos do povo maia Itzáes em matemática. Possui 30 metros de uma forma estrutural piramidal e 4 metros do templo, que se encontra no topo, somando 34 metros. Como sociedade agrícola, os maias registraram no templo como mediam o tempo, observavam as estações e previam a trajetória do Sol e da Lua. O mais interessante é a estética do templo de acordo com a época do ano.
As esculturas na escadaria norte projetam sombras que dão a ilusão de movimento e o alinhamento da construção exibe vários fenômenos ópticos, como as estátuas de Kukulkan no topo do templo que aparentam estarem respirando. A acústica também foi planejada na construção do templo durante os rituais. O povo maia aplaudia e louvava diante do templo e a forma piramidal conduzia o som em direção ao céu, para Kukulkan. Além disso, o som reverberava no interior do templo e se espalhava mais intensamente no exterior, imitando o canto de um quetzal, um pássaro típico da América Central. As escadas também revelam o conhecimento de matemática e astronomia dos maias. São 4 escadarias em cada lado, com 91 degraus cada, somando o número de degraus em cada lado, incluindo o degrau no topo do monumento. 4 vezes 91 mais 1 equivale a 365 degraus, o número de dias de um ano. As escadas registravam o calendário maia de Raab, utilizado nas atividades agrícolas.